O ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, decidiu que vai tentar novo mandato no estado. Os detalhes na reportagem de Michael Mendes. Eduardo Leite, do PSDB, ex-governador do Rio Grande do Sul, que largou o cargo de governador para tentar concorrer à presidência da República pelo PSDB. Não conseguiu. Perdeu as prévias tucanas para João Dória e depois ele acabou se aliando a Bruno Araújo, que é o presidente nacional do partido, Aécio Neves, outro inimigo político de João Dória. Tentou de todas as formas formar a terceira via, ser o cabeça de chapa, depois da desistência de João Dória da corrida presidencial. Pois bem, Eduardo Leite também não conseguiu. Sem caminhos para disputar as eleições em 2022, restou tentar mais uma vez um cargo para governador do Rio Grande do Sul. É o que ele vai fazer agora nessas eleições. Teve uma reunião com o partido do PSDB que não viu outra alternativa a não ser: olha, Eduardo Leite, você agora vai ter que se candidatar ao governo do Rio Grande do Sul, é o que te resta. E foi feito isso. Eduardo Leite, do PSDB, fez um anúncio em Porto Alegre para toda a imprensa, ao lado também de aliados políticos, e usou até uma expressão usada pelo João Dória, ex-governador do estado de São Paulo, dizendo que não tem vaidades. Disse também que faz esse ato de amor ao eleitorado e que sempre pensa na sociedade. Eduardo Leite fez um pronunciamento curto e a gente confere o que ele disse a partir de agora. Essa é uma decisão coletiva do meu partido, mas sobretudo uma decisão tomada ao lado e junto com o governador Ranolfo, como foram todas as outras decisões que nós tomamos nos 4 anos do nosso governo. A decisão final de concorrer foi postergada até agora porque a nenhum de nós, nesse momento do país, é dado o direito de nós não olharmos para o Brasil. O cenário nacional de polarização indesejada exigiu de nós o desprendimento e a coragem para tentarmos construir uma alternativa para o nosso país. Bom, conosco nessa manhã de terça-feira, Cristina Grêmio, bem-vinda, Diogo Schelp, olá. Alguns candidatos que ainda não tinham decidido em qual vaga apostar começam agora então a se definir. Alguns deles devem tentar uma vaga menos difícil do que enfrentar a polarização, Diogo. Pois é, esse caso do Eduardo Leite é realmente de estudar, né? Porque a gente lembra que Eduardo Leite abdicou aí, saiu do governo do estado, mesmo com a derrota que ele teve nas prévias do PSDB e com a dificuldade, né, a difícil missão aí de tentar, ainda assim, insistir em seu nome para ser o presidenciável. O Eduardo Leite, ele fez um bom governo no estado do Rio Grande do Sul, ele fez uma boa gestão, ajustou as contas, aprovou muitas leis importantes para o estado e, entre outros motivos, ele conseguiu aí essa parceria, digamos assim, com a Assembleia Legislativa, justamente porque havia prometido que não iria disputar um segundo mandato. E isso fez com que alguns partidos que de outra forma poderiam se colocar aí como oposição ao governador, porque tinham aí planos de ter seus próprios candidatos a governo do estado, acabaram não fazendo isso, acabaram unindo-se ali em torno de um esforço com o governador para aprovar medidas que eles consideravam importantes para o estado. Esse fato político agora cai por terra. Muitos desses partidos que apoiaram o governador ou que foram junto com ele na aprovação dessas medidas no governo, na Assembleia Legislativa, agora vão enfrentá-lo na disputa para o governo do estado. Ele que disse que não ia fazer essa disputa. Ele ainda tem um argumento ali para o eleitorado de que uma coisa é ele disputar a reeleição estando no cargo, como normalmente acontece. A outra é sair do cargo, deixar para o vice e disputar a eleição sem estar no cargo. Mas a verdade é que o vice é seu aliado político e a máquina estatal está na mão do seu grupo político. Então, na verdade, é mais uma retórica ali para convencer o eleitorado do motivo que fez ele mudar de ideia. Cristina, o ex-governador do Rio Grande do Sul descumpre a própria palavra e tem uma questão curiosa. E se o PSDB não vingar com a aliança com o MDB, se a própria candidatura de Simone Tebet não vingar, como é que fica o PSDB? Será que vai procurar um outro candidato à presidência da República? É difícil, né? Muito difícil.
difícil, né? O PSDB sai mais esfacelado do que nunca nessa eleição de 2022. Já vinha sofrendo vários reveses em eleições anteriores, e o próprio João Dória tem responsabilidade nisso, né? E ficou também taxado de traidor, não só por ter traído seu padrinho político, Geraldo Alckmin, mas também depois o presidente Bolsonaro, que foi o motivo da eleição dele para o governo do estado de São Paulo, né? A famosa campanha Bolsodória, e depois traiu também o presidente Bolsonaro. Eduardo Leite, de certa forma, carrega consigo agora essa fama de traidor, mas das próprias palavras, porque eu citei João Dória aqui, porque João Dória, quando assumiu a prefeitura, disse que jamais deixaria de cumprir o mandato inteiro, e na metade do mandato renunciou para concorrer ao governo do estado, e depois fez o mesmo, disse que não sairia do mandato de governador e saiu para concorrer à presidência da República, deu no que deu. Eduardo Leite tem dado declarações de que mudou de ideia, que repensou suas posições, conversando com colegas de partido, e que achou justo tentar a reeleição. E tudo bem, não há problema, as pessoas mudam de ideia mesmo, e é saudável, né, que a gente, cedendo a argumentos contrários àqueles que estavam sedimentados, a gente reveja nossas posições e mude de ideia. A questão aí é a briga que ele vai enfrentar internamente agora no Rio Grande do Sul. Primeiro, é bom lembrar que os gaúchos não têm tradição de reeleição. Rio Grande do Sul é um estado que sempre foi muito petista, sempre foi muito esquerdista, mas nunca reelegeu nem mesmo os governadores do PT num passado recente. Eduardo Leite assumiu um estado quebrado, era um estado que devia muitos salários atrasados e aposentadorias atrasadas, e conseguiu entregar as contas no azul. Mas, é importante enfatizar esse mas, ele fez isso com o dinheiro da Covid. Então, ao mesmo tempo que ele tem o apoio dos servidores públicos que estavam ali sofrendo há muitos anos já, era uma coisa de anos, com gestões mal feitas de governadores passados, ele corrigiu a questão financeira do Estado, entregou com o caixa no azul, mas graças ao governo federal. Então, os opositores vão trabalhar muito isso na campanha, com certeza. E a outra é que ele teve atitudes desastradas durante a pandemia, como, por exemplo, fechar gôndolas de supermercado sem nenhuma comprovação científica de que isso pudesse salvar alguma vida, mas prejudicando demais a vida dos gaúchos e, inclusive, dando mau exemplo para outros estados. Aqui em Curitiba, o prefeito Rafael Greca adotou essa medida, e por meses nós fomos impedidos de comprar bens que para nós eram essenciais, simplesmente porque as gôndolas dos supermercados estavam interditadas, copiando o Rio Grande do Sul de Eduardo Leite. Então, o eleitor vai considerar tudo isso. E aí tem o adversário forte, Onyx Lorenzoni, né, já despontando nas pesquisas, que vai, obviamente, deitar e rolar em todas essas questões aí para tentar avançar sobre o adversário.